Legal. Wesley, eu não esqueci da tua pergunta, não. Daqui a pouco ele já vai mandar ela aí pra nós. Você lembra, você acompanhou a carreira dele, cara? Só aguardando o pessoal voltar aí. Ó, Ricardo. Ricardo, a gente fez uma live super bacana hoje à tarde. Show de bola. Tamo junto, Ricardo. Deixa eu mandar o convite aqui pro Rodmaier. Estamos Opa, entrando aqui no segundo tempo da prorrogação. vamos ter um. Vai ter a disputa em pênalti depois. Muito bem. Vamos dar uns 30 segundinhos aí pro pessoal voltar. O Rogério já voltou do FO. A banda continua, Rogério? Dá um joinha aí se continua. Eles fizeram um Bom dia, remember Ricardo. aí, Tamo junto. chegaram a juntar para fazer alguma. Eles são talentosíssimos. Sim. E eu fui jurado desses caras, não dava nem, não tinha nem como. São muito carismáticos também, né? Hoje eu conversei com o Ricardo Cassal, que tá aqui com a gente. Ele Ah, fez parte do Destra. Lembra da banda Destra? lembro. Ó, ele tá elogiando sua camisa. Pô, o que é isso, gente? Então, eu sabia, a gente não ter, a gente pelo menos pode participar com um visual bacana. Tá certo. Aí continua aí, a gente tava naquele papo do SOS, caminhando para a... Ô, Cris, ô, amor, você não, faz isso comigo não. São Paulo Futebol Clube. Ô, Jesus, perdoa, não sabe o que fala. Estão com o projeto de voltar aí, parece que o Rogério falou. Legal, o Wesley tá falando, é por isso que a live não cai, porque ele tá com essa camiseta aí, ó. Sim, aqui não cai. Você viu que foi ele que derrubou, né? Eu continuei aqui, ó. Eu não, foi o Instagram. Ó, os caras mandando até bandeirinha. Para com isso. Aí Então, para vamos você. lá. Aí teve o SOS da vida, Sim. que nasceu daquele movimento que iniciou ali no Dama Choque. Não dá para dizer que nasceu, mas como é que eu posso falar? Uma coisa foi inspirando outra, entendeu? Isso, foi. A Renascer já nessa época fazia alguns eventos fora, em parque, em coisa assim. Aí no fim acabou pintando essa coisa do SOS. Juntaram o útil ao agradável, que era recolher mantimento, juntar mais pessoas, fazer aquela coisa de um. A marcha também, eu participei da primeira marcha no Brasil. Foi dentro da igreja, eu nunca tinha entendido isso, porque era uma marcha para Jesus e tá todo mundo. Foi feito dentro da igreja. A Marcha para Jesus dentro da igreja? A primeira aqui no Brasil, eu tava, né? Era da igreja. Foi feito dentro da igreja. Os caras iam lá para tocar, cada hora aparecia uma turma para tocar lá e foi feita a marcha dentro da igreja. Eu falei. Aí depois que eles resolveram, né? Com essa coisa toda, acabou indo para a rua. Para as Participei de ruas. algumas. Né? A primeira foi na Paulista, é isso? A primeira A foi segunda também? dentro da igreja. A segunda acho que foi. Não lembro a segunda. Não sei te falar. Não sei. A Paulista veio depois de alguns anos, viu? Legal. Chegamos a fazer na Praça da Sé. Combinou uma caminhada, foi parar na Praça da Sé, veio uns caras de fora. Que Tinha aquele legal. Fallen Die, trouxe Fala em mensagem. Isso. Que bacana. Vê se tem mais Aí pergunta aí. tem aquela pergunta do Wesley. Você lembra qual que é? Ô Wesley, se não for abuso, coloca ela novamente para mim. Eu acho que ele perguntou sobre a diferença do mercado daquela A época primeira foi para agora. Ah, o pessoal está confirmando aqui mercado. que teve a marcha no Ibirapuera e o Isso, Felipe comentou no Vale do Anhangabaú. isso. Essas aí foram depois. A primeira eu lembro bem porque eu estava dentro da igreja, inclusive até porque eu questionei isso. Falei, pô, mas vamos achar onde aqui?
Era a mesma ideia, muita gente falando, cada hora subia uma pessoa para dizer alguma coisa, mas foi mais um congresso do que a marcha propriamente dita. Mas foi o começo, né? Isso era Sim, feito fora. sim, sim. A pergunta é a diferença de mercado. Eu acho que foi essa. Confirma aí pra gente, Wesley. Mas assim, Ele se não fala, for, eu faço ah, dessa a pergunta assim: o que que você acha que mudou daquela época, que era um movimento genuíno de bandas, de músicos, com o intuito de evangelizar, né? E hoje que polarizou até as grandes gravadoras, abriu o olho para esse nicho de mercado mesmo, né? então, se for falar em termos comerciais, da minha opinião, eu não sou absoluto em nada, é só Não, um não, sua ponto de opinião vista, mesmo. né? É uma opinião e um ponto de vista meu. Para mim, o mercado ele já existia na questão de Bíblias, já existia na questão de livros, já existia até na questão de áudio, de fitas e coisa assim, mas era um mercado semi-profissional. Porque tinha muita pirataria, tinha a tal da Conde de Sarzeta que copiava tudo. Não todos, né? Nem todos que trabalhavam lá, mas tinha muita pirataria, muita coisa feita sem controle, sem nota fiscal, sem recolher direitos autorais, não existia nada disso. Para mim, começou-se a organizar alguma coisa, talvez um pouco antes desse movimento, com alguns que já trabalhavam até de uma forma mais disciplinada, mas o mercado em si ele começou a nascer a partir do movimento gospel. Não quero dizer que o movimento gospel deu a iniciativa ao mercado. Não, se eu falar isso, eu estou sendo injusto, porque já tinha muita gente Já existia. fazendo, vendendo, trabalhando. Não, não é essa injustiça que eu pretendo, mas eu acho que a coisa começou a ter mais teor de se organizar e de formar, ter uma formação mesmo, de profissionais de mídia, profissionais de áudio, profissionais que eu digo dentro do meio evangélico, tá? Porque Sim. até então, nessa época, você dependia de uma produtora, uma gravadora que fosse gospel, ou na época evangélica, que eram É. pouquíssimas. Você tem a Bom Pastor, você tem a Vencedores, não chegou a ser uma gravadora, mas eles que produziam, gravavam, Mas eles e tinham faziam que coisa fazer deles, era uma coisa, isso. era um material deles só, né? Isso, e tinha o estúdio lá, Nova Trilha, que na época chamava Comev, também teve essa coisa. Tinha a Rádio Transmundial, que tinha um belo de um estúdio de gravação. Então não eram coisas ainda comerciais, eles eram muito mais voltadas pela visão de evangelismo ou do cristianismo do que uma coisa preocupada em comércio, em venda. Então eu acredito que a partir disso começou a surgir, as bandas foram ganhando qualidade também para apresentar. Eu acho que com aquela coisa da grande procura também começou a se estabelecer critérios, começou a se estabelecer maneiras de fazer. Tinha gente, eu cheguei a fazer isso, pessoas com igrejas pequenininhas, de 60, 70 metros. Então, custava mais caro eu transportar todo o meu grupo com banda, com música, com instrumento para essas igrejas pequenas, do que fazer essas 50 pessoas alugarem um ônibus e vir para a igreja. Sai muito mais em conta. Então, até por isso também muita gente ia lá ver a gente tocar. Mas acho que o mercado começou não o mercado a acontecer, mas a se profissionalizar. A partir disso começou a crescer. Se já existia um mercado que estava tentando se profissionalizar, a partir disso, porque mídias começaram a se voltar especificamente para o movimento gospel. Algumas gravadoras começaram a se especializar em música gospel, até que as gravadoras seculares começaram a adotar o gospel como um dos segmentos a serem tratados como comércio, né? Então a grande diferença é que naquele tempo não praticamente ninguém ou muito poucos faziam essas coisas numa visualização de lucro ou de retorno financeiro. Todo mundo queria, na verdade, apresentar o seu projeto, as suas ideias de música, a sua musicalidade e fazer com que isso abrisse óticas, né? Outras Sim. pessoas enxergassem, espaços fossem abertos, eventos fossem formatados para isso. Então, a diferença é isso, é que hoje você tem um mercado aberto, amplo, já é fácil você falar em convidar um grupo
algumas vezes pessoas me ligam e perguntam quanto custa, quanto você cobra, como é teu custo, quais são os setups que você faz sozinho, você faz com banda, você precisa disso, o que é necessário para trazer você. Naquele tempo não tinha isso, o pessoal convidava e depois que você chegava lá que você ia ver o que tinha, né? Obviamente, sempre tiveram pessoas generosas. Se não era nessa questão de dar dinheiro, de dar oferta, de pagar e de bancar isso, era na generosidade de receber bem, de acolher bem, de ter um bom clima esperando, um bom lugar para você ser alojado. Não quer dizer que não tinha os lugares ruins, né? Cheguei para lugar Sim. que para ir um no banheiro tinha que ficar um vigiando porque não tinha porta, né? Putz. Então eu peguei muita coisa, dorme no chão. O pessoal vinha, enfiava a gente numa casa e a gente que tinha que se virar para ir atrás de comida. Passei por algumas coisas assim. Mas eu vou falar a verdade, eu gostava desse tempo, porque assim, eu fiz tantos amigos nessas viagens, tenho amigos que viraram amicíssimos, né? Porque fiquei hospedado na casa da pessoa, lá Sim, tive um contato, lá, né? Conheci a família, ele conheceu o meu lado, eu não tem nada do artista, nunca tive sim, essa preocupação, mas ali ele conhece o ser humano, o servo de Deus, ele conhece o quem existe, né? sim. Vai lá cantar, vai tocar tudo, mas é o cara que existe, é o que está por trás É que daquilo esse tudo. negócio do artista é muita ilusão, né? Porque é, talvez lá fora, não sei, mas no nosso caso, somos artistas porque fazemos arte. Não tem Mas nada de nada, mas. somos irmãos em Cristo e pessoas normais, né? Mas teve uma fase assim que isso começou a tomar uma proporção que as pessoas achavam que a gente tinha alguma semelhança com esse pessoal secular, nós estamos em outro nível. Então Sim, alguém me entre um e chamava para. outro até pode ter sido picado por esse ego, mas a proposta nunca foi essa, né? Então, não é nem questão do ego, é questão da visão de algumas pessoas mesmo, de achar que a gente era tão inacessível e, por exemplo, me chama para cantar num casamento, eu vou para o casamento, vou lá e canto. Então, a pessoa acha que aquilo é uma coisa fora do Sublime. planeta, que veio o cara que cantar lá, eu vi, chamei, ele veio cantar, e para a gente era uma coisa tão normal isso, né? Participar da vida, participar. Eu só dei uma regulada algumas vezes porque estavam me chamando direto para ser padrinho, né? E eu, a Ah, grana não dava para tudo, né? Porque você tem que dar presente. Quando eu falava assim, você quer ser meu padrinho, mas o que você quer ganhar? Não, só vai cantar no meu casamento. Aí já era mais legal. tá certo. Aí eu dei uma Só regulada. resgatando aquela pergunta do Wesley, ele colocou, Forte. ó, daquela época pra cá, o que de bom foi perdido? E em que momento, Rod, você acha que começou a se perder? Então, veja só. Eu acho que algumas coisas precisavam ser perdidas, até porque algumas coisas já tinham sido alcançadas. Então, por exemplo, qual era o cenário da nossa época? A gente não tinha reconhecimento. Isso vem antes de mim, antes desse episódio do gospel. Vou colocar antes até, e até de Tá. alguma da geração um pouco antes de mim. O que tinha de bom? Vamos começar pelo lado legal. O filtro era muito forte. Então a gente, para vingar, a gente tinha que passar uma peneira muito estreita, uma peneira muito fina. Tinha que ter uma qualidade musical muito forte, tinha que ter uma mensagem muito direta, muito objetiva, não podia ter nhenhenhé, firulinha, vamos dançar, vamos. Não, isso não existia, porque os caras que deixavam a gente participar das coisas, pastores, líderes, eles já faziam um filtro bem pesado nisso, que para alguns era um problema, mas para quem passou por isso, foi o que despertou muita gente bacana a permanecer. Quer dizer, muita gente foi filtrada na época, muita gente não conseguiu passar de determinadas etapas por não atingir esses patamares dos filtros que, de certo modo, parecia rigoroso e injusto, mas, por outro lado, era um filtro que fazia o que era bom surgir independente da opinião, da vontade e do desejo. Você vê de Janires que fazia músicas completamente cabeludas para épocas, falando de coisas assim, e que não podiam ser contestadas, por quê? Porque essas músicas passaram essa peneira toda e chegaram no público. Conseguiram apresentar, obviamente, com toda a carga espiritual, com todo o dom que eles tinham,
mas o filtro era bem diferente e o próprio desafio dessa geração, vamos falar da minha, tá? Que eu acompanhei a anterior, mas o desafio da minha geração era o quê? Era transformar aquilo que já tinha passado por critérios rigorosos de cristianismo, de seriedade, de musicalidade, de qualidade musical. Precisava alcançar ainda uma qualidade técnica na questão das produções, na questão das apresentações, como eram feitas. A gente ainda tinha que crescer um pouco nisso. E, obviamente, ganhar uma visibilidade maior para que isso fosse mais abrangente. Que não tinha ainda o advento da internet, que hoje levou esse desafio por um outro lado. Então, o nosso desafio da época, a meu ver, foi cumprido porque a gente precisava romper essa barreira, precisava trazer aquela música tão bacana que acontecia dentro da igreja para o lado de fora, conquistando a admiração de pessoas de outros setores da sociedade, admiração de outros grupos de estilos musicais. Admiração e respeito, né? Respeito, exatamente. Tem coisa boa aqui, peraí. Os caras sabem o que estão fazendo. Nós tínhamos bons representantes disso. Claro que uns geniais, fantásticos, outros de porte menor, outros de abrangência até menor, mas a gente conseguiu romper isso. Então, esse perfil foi rompido. Esse foi o nosso desafio. A diferença de lá para cá é que o desafio dessa geração, para mim, é outro. Hoje a liberdade foi conquistada, a internet está aí para que todos sejam vistos, qualquer coisa, de qualquer tipo, de qualquer nível. A turma fala muito da qualidade baixa do que se faz hoje, mas no nosso tempo tinha muita coisa ruim também. Sim. Tinha muita coisa ruim que se cantava na rádio. Mídia, talvez. Entendeu? Não tem muita diferença disso. Tinha coisa, sabe, coisa inclusive muito pobre de musical, muito pobre de argumento, de letra, e inclusive de espiritualidade. Aquelas musiquinhas de fazer sucesso, de fazer não sei o quê. Isso tinha também. Então, não é diferente. A única coisa que eu percebo é que essa geração ela tem um lado avesso da história. Então, eu acho que a nossa crise era de visibilidade e hoje a crise é de conteúdo. Por quê? Nossa, porque perfeito. algumas referências não estão mais aqui, né? Algumas referências foram deixadas de lado. É esse filtro que fez só o pessoal bacana aparecer, segurou muita gente que não tinha um conteúdo, vamos dizer assim, mais abrangente. O que acontece hoje é que passa todo mundo. Então, cria-se um desgaste, porque você tem tanta coisa tocando, é difícil parar para escutar uma coisa que realmente é bacana. Obviamente que quem tem que escutar e quem tem o bom gosto, quem tem os critérios preservados, vai saber identificar o que está legal, o que é bom, vai filtrar aquilo e o filtro agora é mais individualizado. Não acho que tenha sido mais difícil para a gente do que seja para eles hoje. Não acho, a única facilidade que eu acho é que se tivesse essa mídia gratuita, voluntária que tem hoje, na nossa época, o nosso tiro de alcance, ou a longevidade dessas pessoas brilhantes que apareceram nessa época, longevidade que eu quero dizer assim, a duração do sucesso deles, né? Assim como a abrangência, seria maior. É a única coisa que eu acho que é diferente. Como também acho que se hoje tivesse alguns filtros um pouco mais rígidos, na qualidade, na integridade da música, no testemunho cristão, porque poucas pessoas às vezes sabem do que o cara que fez a música tem na vida dele, o que ele faz. Naquele tempo isso não tinha muito como passar se não fosse muito sério. Se a pessoa não tivesse lá uma vida com Deus, uma vida familiar, uma coisa assim, esses crivos hoje já não são tão aprimorados. O que se perdeu lá? O que se tinha naquela época que perdeu? A profundidade das coisas. A gente tinha mais tempo para pensar, a gente tinha mais desafios a equacionar, a gente tinha que fazer com que a música passasse em vários crivos de qualidade. Isso fazia o aperfeiçoamento. Então, peraí, a música pode ser bonita, mas ela tem que ter poesia. A música tem que ter poesia, mas ela tem que ter Bíblia. A música tem que ter Bíblia, mas ela tem que ter melodia. Ela tem que ter uma harmonia, ela tem que ter um arranjo. Então você tinha muitos crivos. Essa música que tem todas essas coisas, ela precisa ser bem tocada. Ela precisa ser bem executada. Quem está cantando não pode só chegar e cantar, ele tem que
Ele tem que sentir o que ele está falando, ele tem que botar Tem que ter força verdade. de alma, tem que ter verdade, tem que ter alma naquilo que você está fazendo. Então eram muitos crimes. E não é uma crítica, é só simplesmente porque a facilidade chegou, algumas pessoas deixam perder. Eu não posso generalizar, porque eu acho que tem muita gente incrível, muita gente dentro desse princípio fazendo coisas profundas, coisas espiritualmente significativas e marcantes, qualidade musical nem se fala. Isso é o que ganhou e que a gente não tinha. Hoje o acesso a um bom equipamento, o acesso a um... Você está vendo atrás de mim aqui, eu tenho um estúdio na minha casa. Tem um microfone, tem meu violão. Eu não tenho uma acústica perfeita de uma sala de estúdio. Mas eu consigo gravar um trabalho aqui que muito provavelmente ficaria melhor do que eu fiz na época. Sim, com certeza. Só que a informação é muito bacana, por exemplo. Antes, para você tirar um acorde, para você pegar um arranjo de uma música, ou era orelhada, né, meu? ou o cara bacana lá que compôs, tinha a manha de colocar os acordes, escrever uma cifra e divulgar em algum jeito aí. E um ia passando, tinha as fitinhas, né? Um passava para o outro. O próprio material bacana, a gente não tinha acesso para comprar. Sim, Então, você sim. vai no Carrefour, você tem um setor lá de música. Então, assim, facilitou agora, trouxe uma responsabilidade diferente do que era nossa. Vou repetir, eu não acho que seja mais fácil. Eu não acho. Eu acho que o desafio ele só é diferente. Sim, Acho muito difícil para essa galera escutar tanta coisa e filtrar o que realmente é legal de falar. Outra verdade. coisa, né? Naquele tempo tinha muita música unificada. E você, para pintar legal e para aparecer, ou você fazia aquilo que já todo mundo fazia, ou você criava um estilo que era completamente diferente daquilo que se fazia, mas com uma qualidade incontestável. Então hoje tem muita imitação também, que não dá Sim, para... Isso faz parte da popularização e não estou falando nem como crítica, mas hoje você escuta uma coisa, tem que ter muita gente fazendo a mesma coisa. sim. E talvez esse seja o desafio dos grandes músicos e dos grandes estilos do nosso tempo. Essas pessoas vão ter que ter todo esse universo de possibilidades e no meio disso extrair uma coisa que seja única. Ele vai tirar Verdade. dali o jeito dele de fazer o som, a forma dele de colocar a voz, a forma dele de compor, de escolher os arranjos, o jeito de escrever. Então, assim, ficou tão difícil quanto. Não... Sim, Até porque novo desafio. você percebe uma coisa, as pessoas que fizeram muito sucesso naquele tempo têm uma extrema dificuldade de repor esse sucesso. Repor o que eu quero dizer é fazer hoje sucessos que tinham aquele tipo de impacto. Sim, E verdade. também não é nenhuma desqualificação para aquele trabalho. Sim, É apenas uma realidade, porque o desafio é novo, né? mudou, é. Assim, falando, Não sei se parte da minha respondi, pode pergunta, voltar. Hein? Hum. você já até respondeu, que era desse Aham. crivo, se isso, né, o quanto isso melhorou. Só que eu queria falar da sua composição, por exemplo, porque você tinha poesia, né? Você tem Sim, poesias sim, lindas, bíblicas, né? E agora mudando um pouco a minha pergunta referente à composição, a gente já falou da qualidade musical, só que você sim, tinha uma abertura, assim, o seu som ele é pop, ele é um som sim, agradável, né, pro ouvido, só que tem umas coisas muito refinadas. Tem coisa que você vê que veio do blues, tem coisa que você vê que veio do jazz. Lá com o João Alexandre você tocou um sambinha. Eu falei, caramba, meu, sim. ó, porque se eu for compor um samba, eu acho que não vai sair duas frases, assim, porque o meu pensamento, o raciocínio é totalmente do pop rock, né? Caminhando para esse lado mais do rock and roll mesmo. Quando eu começo a Sim. pensar, tipo, meu, qual que é aí eu tenho que mudar a chavinha para a métrica, o tempo, para pensar no samba. Como que isso fluía para você? A composição era uma coisa que assim é inspiração, né? Ou você é a canetinha de ouro que você sentou, vou fazer uma música e ela nascia. Então, no meu caso é o seguinte, eu vou muito pela inspiração, mas assim, o que me formou músico? O aspecto de tocar na noite e tocar em banda de baile. Então, quando você entra nessa área, quer dizer, um músico de baile, ele toca tudo. Toca tudo, Ele né? vai, ele vai do rock, o samba, MPB, ele aprende a tocar tudo, ou tem que tocar tudo para poder desenvolver. Não quer dizer que você goste de tudo,
mas sim. você acaba aprendendo. E o que não aprende, você vai pela, pela influência. E para mim isso é o que mais pesou. Eu dei muita sorte também, Everson, que assim, eu tive a sorte de conviver com gente muito bacana da música, pessoas que sem nenhuma forma clássica, mas no próprio convívio, me influenciaram. São pessoas que trouxeram esse requinte que você falou, não posso dizer que é meu. Esse requinte foi atribuído por aqueles que estavam comigo, os músicos, as pessoas que me ajudavam a fazer o arranjo. Vou dar um exemplo, o Esdras. O Esdras tocou 6 anos comigo saxofone. O Esdras tem uma visão toda instrumental. Hoje ele claro, foi para outros lados, mas quando eu conheci, outros lados que eu digo assim, toca tudo, toca gospel, toca as músicas para a igreja e tem a parte dele de solista. Mas ele era um cara que trazia muita referência de música instrumental, que era dele, nato dele. Então, Sim. tem muito dele nos trabalhos que eu fiz da época dele, que, que, que eram coisas do coração e da cabeça dele, era a visão da música que eu tentava. Eu era muito mais um aglutinador de bons gostos e de boas ideias. O próprio Ney, que eu falei, que é o tecladista, era um cara de harmonia riquíssimo, um cara que sabe fazer harmonia, O Ney é da entendia época muito. do Truade, né? Quem? O Ney é da época do Truade? O Ney é da época do Trode e depois ficou no Renascer Praise junto com o Esdras. Eles cuidavam lá do Ah, Renascer tá, Praise. tá. Baita tecla, mora na América hoje, trabalha com música lá. O Woody foi um cara sensacional, que era um garoto, mas genial para tocar, genial nas suas conclusões e no que eu via também. De certa forma, o que a gente fazia? A gente tinha uma circulação de coisas boas. Meu papel, talvez como líder e como alguém que estava ali filtrando o trabalho, e eu tentava pegar o melhor de cada coisa, o melhor de cada situação. Um exemplo, por exemplo, o arranjo da música Águas. Eu tinha feito a música Águas como se fosse um folk, batidinha de folk. Ensaiamos ali, um dia a tecladista que tocava com a gente na época, ela falou, eu não escuto essa música assim, posso te dar uma ideia? Aí fez aquele arranjo do arpejo, como se fosse o derramar das águas e tal, e cantamos uma música. Pô, a gente estava ensaiando lá, veio os oficiais da igreja lá saber o que estava acontecendo, que ninguém não estava escutando a música lá, todo mundo queria saber quem estava tocando. E ficou o arranjo dela. E outra, foi uma coisa que veio do coração dela. Então, eu tenho ainda aquela coisa do gosto. Poxa, isso tá bacana. Não, isso aqui não ficou legal. Isso aqui casou. De ter proveito, até pela formação de diretor de arte, às vezes você trabalha com talentos, né? Sabe pegar um desenho, uma foto que foi bem feita por outra pessoa e colocar ela de um jeito que atenda e traduz uma linguagem do que eu quero passar. Perfeito. Então, se eu tive algum mérito, foi a sorte de ter acesso a essas pessoas, que sorte que eu posso dizer é propósito de Deus, né? Mas esse requinte, eu não vou mentir para você, não. Ele é muito mais evidente pela convivência dos caras bacanas, que eu tinha sorte, e isso deu sorte mesmo de eu poder escolher. Eu, durante anos, tive a sorte de escolher música. Robinho passou comigo, Jadão Robinho. passou O comigo. Robinho, ele é dessa época dos ensaios lá na Cristo Salva, né? O Robinho, o Marcelo baterista. Não, o Robinho, ele é da época já do Trude. Sim. O Robinho tinha 15 anos quando ele veio tocar comigo. Ele era baixista e baterista. Ele queria Isso. tocar bateria, mas como minha irmã era baterista, ele já veio, já tinha uma, como é que se diz, não é proselitismo, quando é da família, que você emprega a gente da família. Me Ah, fugiu a é. palavra. Não. Não, não vou saber lembrar o nome. Que o político Bom, bota o mas cara da ele família. era, Então, assim, já era tinha foda minha irmã grande, da cara. família lá, ele, para não entrar em conflito, ele veio tocar baixo. Você vê, o cara é um E baita um baita baterista, batista. e é reconhecido pelo contrabaixo, né? Em Você vê todos os como mercados, inclusive. Deus conduz. A mãe dele, quando eu ia pegar, ela falava, você veio pegar meu filho aqui, você vem trazer. Ele era muito talentoso. Então, vou falar que eu ensinei qualquer coisa? Nada, eu só aprovei, era um brilhante, né? Músico, talvez com uma lapidação, talvez ajudei aquela coisa de organizar como banda, aprender a tocar dentro da banda.
Ah, talvez você Já até formatou a forma dele estudar, né? de ouvir, de escutar música, é claro que ele tem um jeito dele. Se, Sim, se, se pensar por todo mundo que ele passou daquele período para cá, então muita gente continuou esse trabalho aí de passar sim, outros sim. desafios. Porque para o músico é o seguinte, o cara que já tem um dom, se ele vai tocar, se ele vai tocar lá o chimbinha e a, como é Joel, que eu, como é, sonho, Calypso, Calypso. o cara pode ser o melhor músico do mundo, ele vai tocar e vai chegar um momento que a música não diz mais nada para ele, ele vai ter pouco o que criar em cima daquilo. Quando você tem um universo de músicas de muitas tendências, o que você faz com um músico desse? O cara aprende a tocar tudo. Lembra do Luffy, Luiz Fernando, que foi baterista Sim, também da Oficina depois? O Luffy da veio tocar Fátima. comigo um período, logo depois que o filho do Nelson Ned tocou comigo, né? Dinho tocou comigo também. O Nedinho teve que sair, ia viajar para o Canadá, não sei para onde lá, e o Luffy, um dia eu estou orando na igreja, vejo, ele ficava ajudando o pessoal a arrumar a bateria, ajeitar pedestal, é tipo um holding, né? Oh, Mas já tocava, tinha lá a banda. Fiquei com esse cara, ele era roqueiro. Aí sim, chamei até ele hoje. falou, pô, minha praia não é muito. Conversa com ele depois desse tempo, que o que aconteceu? Ele veio tocar comigo, coisa que ele nunca tinha tocado. Que é, claro, é fácil, como baterista ele escuta, vai tocar, tem dom, tem tudo, isso é fácil para ele. Mas virou um desafio porque não era uma coisa que ele Tirou da zona acostumava. de conforto, né? O que aconteceu? Ele virou um baterista de rock agora com a visão, se alguém pedir um samba lá, ele não vai passar vergonha. Verdade. Então ele enriqueceu o estilo que ele gosta, que está fazendo na América lá. Então, assim, isso aconteceu com algumas pessoas. O Deio, que era É. roqueiro, veio tocar O outras Deio também foi coisas. do Truad, né? Foi, o Deio é do começo do Trode também. É, semana passada eu conversei com ele e ele comentou. Passou muita gente bacana com a gente. Você vê, são músicos brilhantes. Você vai falar, vocês que ajudaram? Não, o talento é dos caras. O que eles Fez tiveram, parte. o que a gente teve foi a oportunidade. Eu vou dar um Verdade. exemplo. O Raul Gil forma alguém de músico? Não. Não forma ninguém. O que ele tem? Ele tem um programa que toca, ele traz as pessoas que vão para lá, que estão no começo, que estão no meio, que estão tentando alguma coisa, e ele dá visibilidade. Isso é a sorte que eu posso dizer que tive. Eu tinha um lugar de visibilidade, que não era meu, mas eu ocupava uma posição ali, e que eu dava acesso para os músicos. Então Que passou legal. gente, vou te falar, se eu ficar falando aqui, tem um tal de Ronaldo, que nem é tão conhecido no mercado evangélico, ele é produtor de samba. Ele está no meio da nata de samba, é um baixista de primeira linha, toca no nível de todos esses caras aí. Ele não ficou famoso assim como um músico cristão, mas vai no meio do pagode e fala o nome dele lá. Todo mundo conhece. Não, o cara seguiu o caminho dele. Chiquinho tocou comigo, trompetista. Qual? Lá da Cristo Salva? Não, o Chiquinho trompetista que faz Renascer Praise. Ah, Hoje tá, tá. estava Não. um tempo tocando nos Estados Unidos. Trompetista de primeira linha da Orquestra Sinfônica. Que massa. Então, assim, você pensar, e outra, fora um monte de gente que passou rápido, que eu não vou saber nem de lembrar. Ah, sim, né? Tanto tempo. Disso eu tenho muita saudade, porque a gente fazia pintar muita gente bacana, diferente, nova, Boas absurdamente lembranças. talentosa. Ó, o locutor Fábio tá. Ele comentou aqui, ó. Na minha opinião, os novos poderiam aproveitar profissionalmente os profissionais antigos. Inaceitável não aproveitar. Alexandre, Rode, Ortega, Natinha. É verdade. É verdade. Eu, particularmente, eu acompanho o. A gente teve a chance de conversar um pouquinho ontem. Acompanho o seu trabalho desde aquela época. E eu me sinto, tipo, um defensor, assim, tipo, cara, eu não posso deixar a memória desses caras. Esses caras me inspiraram. Se eu toco algum acorde hoje, se eu escrevo alguma poesia hoje, é porque eu tive uma base sólida, assim, de pessoas que escreviam uma poesia com uma riqueza Sim. bíblica, sabe? Muito grande. E, e o que eu puder fazer para manter vocês ainda aí na lembrança do povo. Adoro tocar as músicas de louvor de vocês daquela época. Aí você fala, pô, mas essa música é velha, essa música fala comigo até hoje, cara. O time que tá ganhando a gente não mexe.
É, e muita música virou trilha, né? Que tem uma coisa legal que eu sempre escuto isso, né? Puxa, essa música marcou, essa música aqui falou num tempo. Sim, marcou E aí história. eu sei que isso acontece com todos, né? Que fazem, que compõem, que cantam aí. E eu acho que é muito bacana e também acredito que você já deva estar inspirando outras pessoas, os garotos de agora, a turma de agora. Então, como eu recebi de alguém a inspiração, né? Como alguém foi espelho para mim, foi referência, graças a Deus que minimamente consegui fazer isso com algumas pessoas. Lamento bastante de não conseguir fazer mais, ou de hoje não estar fazendo isso. Se você perguntar para mim de tudo que eu gostaria de fazer, eu gostaria de estar envolvido com isso, com essa turma nova que não tem visibilidade, que está lá no cantinho, que toca lá num espacinho pequeno, que tem todo esse talento para ser desenvolvido, que precisa de uma faísquinha, de alguma coisa que alguém veja, que alguém olhe, que alguém note. Acho muito bacana e para mim isso é tão importante quanto a mensagem que eles me ajudaram a passar para as pessoas, entendeu? Verdade. O Rogério da FO escreveu assim: Eita, Rod, você deu uma aula. Verdade. O Wesley comentou assim: uma dica, sabe como ouvir águas sem chorar? Tipo assim, ouvir dentro do busão, por exemplo, sem chance, esquece. Verdade. Águas, eu lembro de ficar muito emocionado diversas vezes que eu ouvi. E agora você me deixou curioso para escutar essa versão folk, porque o folk hoje está atual. Aproveita que você tem um Sim. estúdio em casa, faça uma versão folk de Águas pra gente. Então, eu já estudei isso, já está bolado isso. Eu estou fazendo aos pouquinhos assim, porque acabo tendo atividade. E como eu fico sozinho, para fazer tudo é muito difícil. Eu não tenho ninguém para gravar, não tenho alguém Sim, que fique preparando as coisas. Eu tenho que fazer aqui, bato o escanteio, corro para cabecear. Então, e não tenho mais aquela prática e a facilidade de mexer com os equipamentos. Então, às vezes, assim, para fazer alguma coisa, eu tenho que estudar o efeito, tenho que estudar não sou um cara que domina, né? Eu sempre tive técnico trabalhando, gente que estava preparada para aquilo, e eu vou lá cantar. Isso também já não é tão fácil hoje, porque já não tenho essa frequência de cantar, mas aos pouquinhos eu vou. Eu tenho 3 músicas aí que eu já preparei que estão com parceiros que vão fazer junto comigo. Eles estão lá gravando, tirando as músicas. Então daqui a pouco eu vou soltar algumas músicas aí. Eu tenho 12 músicas gravadas que acabou minha grana, a grana que eu tinha para fazer isso, e estão paradas. Está quase pronta, está tudo já tirado, é um falta álbum, entrar. né? Então, é praticamente o álbum, falta cordas, falta guitarras, falta colocar a voz definitiva, tem que terminar, né? E tem que Sim, fazer uma mix bacana também. Mas legal. sei lá, de repente fica aí de herança para meus filhos. Imagina, coloca isso pro A povo, pelo música, a amor de Deus. música que não foi lançada, tem uns caras que morrem, né? E fala, a música que Michael Jackson inédita. Pronto, É, aí eles a ganham cada a 20 grana. anos nasce uma música nova do Elvis Presley, né? Duas É, inéditas. sim, aí já é meio duvidoso, mas eu tenho prova que são minhas, porque tem o registro escrito, tem Tá mais certo. fácil. Ó, a Claudinha, inclusive, é lá do Tio Cássio, tá? Não sei se é da sua época, se ela pegou essa fase. Perfeita colocação, temos muitos talentos que podem ser aproveitados e que ficam encostados deve ser. Encostados, isso. Encostados, ela corrigiu aqui, encostados. Muito bem, verdade. Aí, Você tá fora lendo? todo esse seu trabalho na música, você também pastoreou, né? Sim, sim. Fui ungido pastor em 96, eu acho. 95, 96. Pastoreei, tive igreja, inclusive tem uma coisa legal para falar disso, para dizer que não era uma questão local. Eu fui para o Espírito Santo, juntei alguns meninos lá. Um primeiro deles estava desde o primeiro dia que eu fiquei no Espírito Santo, ficou até o último, um tecladista também que tocava violão, tocava um pouquinho de baixo. E eu e a gente trouxe para trabalhar junto. Um baixista de outra igreja, um baterista de uma igreja presbiteriana lá também, que tinha assim, tocava no louvor da igreja e gostou de tocar por causa das músicas, o desafio. Nos 4 anos que eu fiquei lá,
o tecladista virou o tecladista da cidade. Chega alguém de fora, americano, todo mundo chama para tocar porque ele praticamente virou um maestro. O baixista está na República Tcheca, morando em Praga, tocou com o filho do Baden-Powell, depois de mim, né? Nossa. Fez sub pro baixista do Ivan Lins, amigo do baixista do Ivan Lins, chegou a tocar em vários eventos com o Ivan Lins no Rio de Janeiro. Ele é carioca, mas morava no Espírito Santo. O baterista é professor de música formado, fez faculdade, e é dono de uma escola lá, virou jazzista também. Então, fico vendo assim, eu fiz alguma coisa, paguei a escola? Não. Simplesmente o desafio da música que te pede para você tem que ouvir mais, tem que tirar, tem que esquecer coisas que já faz, aprender coisas novas. Isso foi aumentando a capacidade deles de tocar melhor, né? E esse período que eu fiquei lá, fiquei como pastor, a gente chegou a abrir 2 igrejas lá. A única coisa ruim dessa parte que eu acabei me afastando um pouco dessa coisa mais musical. O envolvimento pastoral tem muita complexidade. Você tem que lidar com pessoas, você tem que ajudar pessoas, você tem que cuidar de outros aspectos da vida da igreja que não seja a música. Então, além disso, eu era doido para deixar alguém assumir a música. E vinha um, vinha outro, vinha um, vinha outro, ninguém para assumir, todo mundo tinha um certo receio assim. Então eu acabei mantendo um pouco esse período de tocar, mas nunca não era como a gente queria. A gente tinha um evento de segunda-feira lá chamado Galera Music. Vinha gente com ônibus de tudo quanto é lugar lá para participar. Foi um trabalho, uma experiência bem bacana também. Isso em meados de que ano? 98 a 2002. Final de 2002 eu voltei. Tá. Que foi aquele ato que ficou do Troad, até do teu trabalho solo, né? Aqui em São Paulo, pelo menos. O Troad eu já tinha deixado alguns anos atrás, nesse período um pouco antes de ser pastor. Eu fiquei um período fora lá da igreja e fui trabalhar com música com o pastor Ricardo Gondim. Da Bethesda. Da Bethesda, isso. Fiquei lá uns 8, 9 meses. Juntei com aquele pessoal do Passaporte também, de novo, né? Já tinha encontrado eles uma época. Ele fez um trabalho bem legalzinho lá, a música era muito boa. Eles são muito bons músicos. Eu tenho muitos amigos na Bethesda, então tinha o Marcelo, que é baterista, meio fortinho, o Thiago na guitarra. O Marcelo é o filho do... Ele tá até no Canadá agora. O Marcelo. Então, eu não conheci muita gente dessa época, não sei se estão todos lá. Quem estava lá era o Emílio, que foi do tio Cássio. A Priscila. Um pouquinho depois. A Priscila. Então, quem cuidava do louvor lá era a esposa do Miguel, a Fátima. Você chegou, pegou a fase da Fátima? Não me recordo dela. É que mas o Miguel aproximou um pouco depois que eu saí, o Miguel guitarrista. O Edu Martins, que é o Edu Martins eu conheço ele de infância. Ele, infância, né? Eu já era jovenzinho, adolescente, ele tinha uns 11, 12 anos, já era uma tragédia tocando baixo, melhor que qualquer pessoa da época lá. Na minha opinião, é o melhor baixista brasileiro. Uau! Edu Martins, para mim, faz muito tempo que eu não acompanho, mas ele, desculpa, me perdoem aí, ele supera a Pixinga, supera essa turma toda aí, dos brasileiros, né? É porque ele faz tudo, ele não faz só o que esses caras fazem, mas ele faz clássico. Na época que eu o conhecia, ele estudava essas partituras de saxofone, cara. Uau! Chega a ser até meio retardado musicalmente, assim, no bom sentido, né? Sim. Músico de verdade, né? Músico sim. Como esse meu amigo que tocou comigo foi tocar com Baden Powell. Você escuta uma música do filho, né? Não é nem inteligível. Um músico mediano não consegue nem entender o que está acontecendo ali. O cara faz muita coisa. Então, eu tive a sorte com esses caras. Esse período foi bacana lá. Quando eu voltei para cá, voltei também, já tinha outras formações, comecei a trabalhar, mas aí
já está mais desgastado, já tinha perdido um pouco o contato. Eu tentei não me afastar totalmente, Sim. mas eu fiquei um bom tempo também sem tocar, sem cantar. Agora estou um pouquinho melhor. Eu tive um problema de esofagite e de gastrite que me prejudicaram muito as cordas vocais. Eu cheguei, minha afinação não alcançava, isso foi me distanciando um pouquinho da. Eu tive depressão muito forte também. Mas isso foi, chegou a ser refluxo, alguma coisa assim? Eu tinha refluxo, tinha esofagite, aquelas feridinhas, né? Sim, E por causa da depressão, eu tive uma fase que eu tive síndrome de pânico, cara. Eu subia no palco, eu ah, passava mal, parecia entendi. que eu ia desmaiar, não conseguia às vezes cantar, parava a música. Eu tive um período bem difícil. Teve um período que eu afastei por questão de saúde mesmo. Mas isso era E saúde, né? era saúde e eu não sei se era ansiedade, o nervoso. Muitas coisas mexeram comigo esse período que eu fiquei afastado. Mas, né? Meu violão ficou um tempão debaixo da cama sem mexer. Não mexia E nele. esse período da ansiedade tem a ver com a pressão do trabalho, por ser publicitário, alguma coisa assim, não? Algumas decepções com o trabalho, algumas decepções ministeriais, algumas decepções de vida mesmo, né? Sim, Que todo mundo passa, esse sim. percalço assim. Acho que me pegou numa fase também que eu não estava muito bem, pessoalmente, né? E, Potencializou. e me atingiu, cara. Me pegou para um lado de dentro que eu não, foi muito sutil, né? Porque essas coisas não chegam assim para assustar, né? Começando, umas tristezinha, um desânimozinho, uma coisinha aqui, é alguém que te dá um tombo, alguém que te engana aqui, é um negócio um trabalho que você faz, você não recebe, é uma expectativa que você tem de fazer um trabalho e aquilo não é reconhecido, aquilo não é colocado. A tentativa de me recolocar em algumas coisas também da música. Tive problema com igreja, tive problema com pastor. Igreja no sentido organização, né? Sim, sim, é o Problema igreja com barra pastor, CNPJ. entendeu? CNPJ, exatamente aquela estrutura, né? E tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que ser desse jeito. Eu tive alguns atritos, não sabia exatamente como lidar, e isso foi juntando, né? Foi somatizando até o ponto que o emocional não aguentou, né? Tinha que Sim. ter uma descarga disso. Eu não sou de briga, não sou de confusão. Acabei recolhendo muita coisa, engoli muita coisa que eu devia ter dito. Isso atrapalhou e Isso te fez mal. me jogou numa caverna lá que foi difícil de sair. Eu estou bem hoje, falo até disso já faz algum tempo que estou bem, mas não foi fácil não. Esse período dessa fase, assim, para hoje você reconhecer que tá bem, quanto tempo demorou, Rodrigo? Então, na verdade, da mesma forma que surgiu, que foi um processo lento e gradativo e sutil, foi sumindo. Claro, eu emagreci, eu perdi 24 quilos, entrei num processo de mudar a alimentação, mudar hábitos. Eu morava perto do parque, um dia sim, um dia não, caminhada ou corrida no parque. Foi um processo de 1 ano e meio aí de trabalho físico e nutricional. E claro que fui aderindo a algumas vitaminas, tive acesso à literatura, comecei a ler mais sobre esses aspectos e aprendi um pouco sobre outros aspectos que não o emocional que podem favorecer uma depressão, uma síndrome de qualquer coisa. E da mesma forma que isso começou, foi desaparecendo, foi sumindo. Você vai falar, estou 100%? Não, não acho que estou, nem acho que ficarei mais 100%. Mas se for comparar com o que já tive, excepcional. Nesse período escrevi muita coisa, escrevi música, escrevi muitas frases, muito pensamento que poderiam se tornar música, né? Sim. Então E foi você acha nesse que aspecto. essa tristeza eu estou falando até por uma identificação, assim, e eu observo muito pessoas que parece que é muito ligada à arte da composição, a pensar, a poesia, a colocar, a sentir para colocar isso para fora. Parece que tem um pouco mais dessa sensibilidade à tristeza. Você acha que tem a ver essa sua Tem, sensibilidade para a tristeza, não?
Tem até porque a própria melancolia faz parte da alma do artista, né? Sim, Tudo bem, podemos entender que tem gente que não se afeta por isso, tem gente que não deixa isso dominar ou deixa isso fazer parte da vida, né? Por exemplo, hoje você vê, escuta que Chico Anísio é um cara que foi depressivo anos da vida, tomando remédio. Muitos artistas, Nunes. Whindersson Nunes, Whindersson. isso. É um cara que você vê extremamente divertido, alegre, passou um processo de depressão muito É, forte. é o próprio Então, isso não tem muito pastor, a ver com aquilo. o Ed Renier anda falando bastante sobre isso também, que ele toma medicamentos, inclusive. Tem medicamentos, tem pastores. A gente escutou história aí de suicídio, de coisa. Então, não é uma coisa Sim, assim extremamente incomum, né? sim. Outro dia vi uma reportagem que aproximadamente 100 milhões de pessoas no mundo têm algum tipo, algum distúrbio ligado à depressão, à síndrome de pânico, essas coisas, né? Sim, O que eu posso dizer assim, ligado a gente da música, tem uma parte que é ligada à frustração de alguns insucessos, sim. existe uma que é predisposição, que a gente nasceu com aquilo, é hereditário, de Do família, corpo, do organismo, né? genética, do corpo. Para mim tem uma parte física que vem da própria alimentação, que você deixa de nutrir o corpo, você deixa de dar nutrientes para o teu corpo. E isso acabam desnutrindo algumas funções cerebrais que É, dependem até a de falta determinada da vitamina D, né? Você vê nos países vitamina que D, pega ômega pouco sol, o 3, índice de suicídio. isso, exatamente isso. Então, assim, tem um aspecto que é emocional, muita gente leva por esse lado, tem um aspecto dos gatilhos, né? De decepções e de coisas que vão acontecendo. Tem Olha a a Ana questão Raia aí, ó. Essa é Ana daquela época. Raia, minha amiguinha, minha colega querida, irmã, um grande presente para a minha vida. Ela, Rimena, as Sim. meninas cantavam comigo, a própria que a gente falou agora, Priscila, cantou um tempo comigo também no É, a Tradição. Ana, poucos anos atrás, esteve com a gente um período lá no Tio Cássio também. Chegou a ministrar. Ah, então, a Ana, ó, tem um grande amigo aqui, Cláudio Blini, quero mandar um beijo para ele. Gente boníssima, Que marido ótimo. da psicóloga, que também é muito querida, a Renata, um casal muito bacana. O filho é um talento. Por exemplo, vou dar um exemplo dele. O filho é o Rafael, xará do meu filho, um talento absurdo. O moleque canta muito, compõe, toca violão, é bonitão, lindo. Fez parte de uma banda do SBT que eu não vou lembrar, se ele quiser me falar aqui. Talentosíssimo, eu teria muito orgulho Nossa, de trazer um cara desse para tocar em qualquer ambiente que eu tivesse, sim. musical, né? Qualquer espaço que eu tivesse para apresentar alguma coisa, teria muito orgulho de trazer um garoto desse, de uma família tão querida também, mas, independente disso, muito talentoso. Talento mesmo, né? Muito, muito, muito. Tem o Biel também, que está gravando uma música comigo. Ele é filho da Sampa Gospel. Não sei se você conhece Fugiu o primeiro nome dela agora. Vou apanhar. Do festival Sampa Gospel? Dani Sampa Gospel. Ah, A Daniela que cuidava desse Sampa Gospel aí. Por isso que eu eu falo Sampa participei do Gospel. Sampa Gospel em 2001, eu acho. Foi lá que eu conheci o Felipe, inclusive. Então, a Dani, o Do filho Baltão. dela, o Biel, meu, esse cara, eu vou dizer uma coisa, se ele continuar do jeito que está indo, é um John Mayerzinho aí, viu? Que o Opa! cara ele tem umas pegadas de violão, cara. Até combinei com ele o seguinte: eu dei uma música para ele de violão, uma música simples. Falei, eu tenho bastante coisa de violão aqui. Se você gostar e quiser fazer, nós vamos. O cara tem umas pegadas de violão e toca em casa, cara. Toca na igreja dele, né? Na igreja dos pais. Legal. Né? Que Então, massa. assim, tem tanta gente bacana. Meu olho brilha com isso, porque eu sempre gostei e eu fui tratado assim. Eu era um garoto, vamos dizer, não hoje, né? Mas na época era um menino brilhante, tocava cavaquinho, tocava banjo, tocava piano, tocava com talento Violão, flauta bruto. doce.
Violão, flauta doce eu nunca segui em frente, mas tinha essa coisa de tocar, e um cara que era um músico absurdo de músico, olhou para mim e falou, meu, você é bem, vem cá que eu vou te dar umas dicas, faz assim, faz assim. O Poxa, cara que se legal. interessou por mim, cara. Que Então, bacana. parece que é uma coisa que você ganha, né? Um presente que você tem na vida e você quer dividir. Ó, Tá para apareceu um acabar aqui. corintiano aí, hein? Apareceu? É Nivar. Não, Niva Rezende. Tira essa E camisa aí que tá baixista, tudo certo. esse é um cavalo tocando também, muito bom, cara. Muito Guitarrista, bom. pela foto, é baixista? Contrabaixista? Baixista dos bons, né? Baixista hoje tem vários níveis, né? Esse aí é do bom. Legal. Aquele baixista que você cita, amigão de Robinho, amigão de todo, anda nessa turma aí, Tá, né? tá bem acompanhado, então. Tá bem acompanhado. A gente tocou pouco, ele tocou um período comigo, bem curtinho, que eu tocava numa igreja, mas ele é muito bom, cara. Que Muito bom. legal. E Que muito boa legal. pessoa, sabe? É aquele cara Sim. que é bacana do instrumento, mas se você tirar o instrumento dele, ele não te desaponta, entendeu? Infelizmente, ainda existe essas pessoas, né? Que se deixar de Se- cantar, se não estiver cantando, se não estiver tocando, não dá para falar de Deus, né? É. Você comentou do John Mayer. E aí, é uma linhagem familiar? Como que é isso daí? Então, eu costumo dizer que o John Mayer é meu sobrinho, né? Eu queria que fosse meu filho. Meu Né? filho toca também, mas meu filho é assim, meu filho gosta de tocar na turminha, ele me puxou um pouco nessa parte. O meu filho, o negócio dele é futebol. Virou personal, gosta de Ah, que treinar legal. jogador, Mas ele torce para um jogador. time melhor que o seu. Não, ele seguiu a linhagem, porque senão ele não tinha nem chegado à adolescência. Tá Ia ser certo. morte prematura. Tá certo. A Aí ele única toca coisa que ele, também, a única então. coisa que ele, oi? Ele toca também. Toca violão, ele é metidinho a tocar algumas coisas, toca ukulele, mas ele gosta da Ah, rodinha, dos amigos. Ele é tem, mais ali, ele tem ambiente muito talento, familiar. até porque eu nunca ensinei nada assim especificamente. O que eu faço às vezes tiro uma dúvida, tiro uma, ele está tirando uma música, não consegue identificar qual que é o acorde, eu dou uma ajuda assim, aquela Claro, coisa de pai lógico. e filho. Mas ele se vira, vai na internet, aprendeu a ler cifra, ele estuda cifra, tem os amiguinhos, os colegas, amiguinho não mais, né? Mas tem uns colegas que tocam também. Então ele anda com um pessoal bacana Que massa. e eu vou fazer uma piada, tá? Não leve a mal aí, mas ele toca esses workshops aí que três, quatro notas, cara, já tá arrebentando. A propósito, a sua opinião Não, a as worship. quatro notas que ele usa servem para todas, cara. Isso que é bacana. Ele tá aqui, é por isso que eu tô falando, ele tá rindo. Não, eu percebi, legal. Ele até tava dando uns toques aí de horário e tal. Sim. O worship, né? O mantra, eu chamo de mantra gospel. O que que você acha? O que que você tem a falar desse Olha, eu momento vou te falar, musical? os Tem coisa originais boa, são né, meu? lindos. Até tem Tem, coisa né? boa. Ah, desculpa, falar que não tem é ignorar o óbvio, né? Os caras são Sim, bons e os originais geralmente são os melhores. sim, Tem algumas imitações muito boas de gente que tenta seguir. E imitação que eu falo não é só pelo fato de imitar, é gente que quer seguir, se identifica, né? Eu sou sim. imitador também. Ah, Quem sim. não é? Eu sou uma mistura Gosto de um monte de coisa. entendeu? Eu curto Ivan Lins, curto Djavan, sou um imitador. Na época me conhecia um pouco assim, o pessoal brincava que eu era o James Taylor, evangélico, que cantava Show. essas músicas folk. Massa, hein? Não, era gozação, porque eu É, o gostaria que legal é fosse que você se verdade. nivelava, te nivelavam por algo bom, né, cara? Não era cópia da cópia da cópia. Sim, sim. E assim, dentro do meu limite, eu não consigo alcançar o Sim, que esses caras fizeram. Mas assim, workshop é bacana, eu acho que tem lugar. Tem sim, um aspecto muito bacana que ele popularizou a música, quer dizer, mais gente toca, mais gente pode tocar. sim, sim. Até pela Entendeu? facilidade do Não, estilo. não dá para reclamar de uma coisa assim. Está ajudando mais gente a louvar, melhorou a assimilação das pessoas. Eu acho que estimula, tem músicas que são realmente muito inspiradas. Agora, como tudo, as cópias tem cópia ruim aí, né? Rod, agora a Fala. gente tem 19 segundos. Quero te agradecer aí pelo seu tempo, por esse bate-papo maravilhoso. Opa, Prazer te conhecer, mesmo que dessa forma virtual. Foi muito bom. Deus continue te abençoando, te guardando aí.
cuida dessa diabetes